Olá, meus amigos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos todos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com os nossos mentores individuais, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e todas as freirinhas do campanário, agradecendo a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento que esta casa sempre nos oferece. Vamos nos ligando com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua serenidade, que nos abrace bem juntinho ao seu coração. E sentindo o pulsar do coração de Maria, vamos permitir que o nosso se serene, que entre nesse ritmo de paz, de acolhimento. De mãos dadas a Maria, nos aproximamos do nosso Mestre amado Jesus. Mestre, estamos mais uma vez aqui reunidos em Teu nome e lhe pedimos, se faça presente entre nós neste momento. Auxilia-nos, Mestre, a entender, mas acima de tudo a aplicar os Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade de estarmos neste momento encarnados neste planeta, diante de tantos aprendizados e diante de tantos momentos de exemplificar os ensinamentos do Cristo. E ao nosso Pai, vamos elevar os pensamentos e os corações em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E agora que estamos harmonizados e bem serenos, vamos nos ligando ao plano espiritual, em especial as equipes de passe desta casa. Vamos neste momento nos ligando com as equipes de P2 e pedimos que a luz azul seja derramada por todos os assistidos, percorrendo todo o sistema nervoso central de cada um deles, harmonizando e equilibrando os centros de força que ali se encontram. Que assim seja, Senhor. Nos ligamos neste momento com as equipes de CH e vamos buscar um rosa muito intenso, direto no coração de Maria, que será projetado nos nossos assistidos, serenando os seus corações, trazendo o equilíbrio, a confiança, fortalecendo a fé, o amor. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Nos ligamos neste momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo o coração e a mente dos nossos assistidos. A luz azul também irá fazer esse mesmo envolvimento na mente e do coração, serenando e preparando para os tratamentos. Vamos pedir que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, de mente de encarnados ou desencarnados, e que essas energias sejam levadas para o astral, para o melhor tratamento. Vamos projetar um azul claro muito intenso que irá percorrer todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo. Um rosa claro muito intenso no coração dos nossos assistidos, trazendo amor, a confiança, a fé. E um amarelo intenso no seu frontal, que irá favorecer sua ligação com o mentor individual, fortalecer a sua fé e sua vontade. E uma cúpula rosa clara brilhante da cabeça aos pés, que irá fixar esse tratamento pelo tempo que se fizer necessário. Vamos nesse momento nos ligando com as equipes das crianças, com as equipes de Sheila e de Meimei, pedindo que elas sejam envolvidas com todo amor e carinho,
que elas sejam cuidadas e tratadas, para que permaneçam assim pelo tempo que se fizer necessário. Nos ligamos também com as equipes de saúde, P1 e P3A, e pedimos a projeção das cores do arco-íris em órgãos e membros que se fizerem necessários. Que assim seja, Senhor. Vamos nos desligando das equipes de tratamento da casa, agradecendo por cada um desses tratamentos e pedindo pelos assistidos, que eles permaneçam na cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja. Graças a Deus. E vamos receber com todo o nosso carinho neste momento nosso querido Joaquim Rogério, que irá trazer os ensinamentos neste momento. Queridos irmãos, que a luz do Mestre Jesus nos envolva mais uma vez, para que possamos compreender os nossos estudos, o seu Evangelho e aplicá-lo em nossas vidas. O tema que eu trago para o nosso estudo e reflexão de hoje, o tema proposto, é a ocupação e missão dos espíritos. Esse tema está no capítulo 10 da parte 2ª do Livro dos Espíritos. E o estudo do Espiritismo, ele tem por objetivo nos esclarecer e utilizar este conhecimento para a nossa melhoria, como indivíduos e como parte da sociedade. E Kardec, ao questionar os espíritos sobre as ocupações e missões dos espíritos, ele tinha por objetivo desfazer as ilusões e crenças muito antigas que trazemos no nosso inconsciente e ainda tornar mais claro o mundo espiritual, nos dar um vislumbre o que há depois do desencarne e qual é a relação entre o trabalho e a evolução espiritual. O que acontece depois do desencarne? As ideias muito antigas a que eu me referi, a gente ouve muitas vezes quando alguém desencarna e a gente escuta descansou. Às vezes, quando eu escuto isso, eu olho para a pessoa e fico pensando, será que eu falo? E quando tem um outro espírita, uma pessoa amiga junto, às vezes a gente se olha e fala assim, eu conto ou você conta? Tem pessoas que acham que, ainda hoje, que a pessoa desencarna e vai ficar lá, sentado numa nuvenzinha, aquela ideia de que vai ficar flutuando em cima de um algodão. E na mitologia grega, eles falavam dos campos elíseos, aquele campo verdinho, muitas flores. Isso os espíritos bons, porque nas mais variadas crenças, a ideia de que aquele que cometeu erros, o espírito impuro, vai direto para o inferno. Vai queimar no mármore do inferno. Vai ficar lá, torrando. Mais do que o calor do verão que a gente passa aqui. Isso me lembra... Eu achava que essas ideias eram ideias antigas. Que as pessoas não pensavam mais assim. Mas aí eu lembrei de quando eu encontrei uma freira. Eu conversei com ela. Eu vi aquela freira, um semblante sério, bonita, mas séria. E eu a cumprimentei, boa noite, irmã. Ela respondeu boa noite, mas continuou com aquele semblante carregado. E aí eu arrisquei. Está tudo bem, irmã? E ela olhou para mim e falou assim, eu trabalho
dando conforto àqueles que estão próximos à morte. Eu vou nos hospitais, faço preces junto a eles. E aí, antes de continuar, ela olhou para mim e falou assim: você é católico? Eu falei: não. Eu imagino que é porque ela iria dizer: bom, eu ofereço a eles a salvação. Eles têm a oportunidade de se arrepender e eu vou lhes dar o perdão, que é o que costumam fazer. Mas quando eu disse não, ela olhou para mim e falou assim: não? Surpresa? E eu disse a ela ainda: eu sou espírita. Ela se assustou. Ele falou assim: você sabe que você vai para o inferno, né? Eu respirei fundo. Passou aquela vontade de falar para ela para onde ela poderia ir. E, voltando ao normal, eu falei para ela: é mesmo, irmã? Isso está escrito na Bíblia? Ela falou: tá. A senhora pode me dizer onde, me refrescar a memória? Ela falou assim: você não acredita no inferno? Não. Ela falou assim: então, onde a gente vai depois que morre? Eu falei: olha, pela minha religião, pelo espiritismo, a gente vai para o mundo dos espíritos. É um mundo eterno, esse é um mundo de verdade. Ora lá, ora aqui, até que a gente possa atingir um estágio de espírito puro, onde tanto mais, ao invés de ser perdoado, a gente saiba perdoar. E ela falou: não. Olha, aí ela me citou, foi uma passagem de Lucas, do capítulo 16, que fala do rico e o Lázaro. Que o rico se vestia muito bem, era muito rico, e os restos dele ele jogava fora. E Lázaro, que ficava à sua porta, disputava os restos com os cachorros, dando a entender que ele jogava no chão. Ele não dava os restos para o Lázaro. Mas, ao morrerem, Lázaro estava ao lado de Deus e o rico estava no inferno, sofrendo. E ele pede a Deus que deixe que Lázaro molhe o dedo dele na água e coloque em sua língua, para saciar um pouco do seu sofrimento. E Deus diz que isso não é permitido. E ele diz ainda que gostaria de voltar e dizer aos seus irmãos, que ele tinha os irmãos, que não fizessem como ele, para que não sofressem depois da morte assim. E Deus diz que não era permitido voltar ao mundo dos vivos. Então, ela me disse: então, Lázaro estava no inferno, o rico estava no inferno, e Lázaro estava no céu. Eu falei: não, irmã, isso é uma alegoria. E se formos por esta passagem, Deus não disse ao rico que ele nunca poderia voltar ao mundo dos vivos. Diz que naquele momento ele não voltaria, que não era permitido. E que ainda os irmãos dele, as pessoas que estavam aqui, poderiam se basear nos profetas. E eu falei ainda para ela que o meu Deus é diferente. O Deus na minha religião, ele é bom, justo e misericordioso. E Jesus nos disse que devemos perdoar 70 vezes 7 vezes. Se Jesus nos ensina a perdoar 70 vezes 7 vezes, se nós temos que perdoar isso, nós, tão impuros, tão imperfeitos, e Deus? Quanto perdão há em Deus? Ela ainda ficou pensando. Foi bastante interessante essa minha conversa com ela. Aí ela falou que ela me contou
que, por não acreditar no Espiritismo e a família dela acreditar, ela tinha deixado de falar com os pais, irmãos, e que ela teria que estudar mais. Nos despedimos. Então, o Espiritismo, ele nos esclarece, ele nos dá bases mais fortes. O Espiritismo nos ensina que fomos criados simples e ignorantes. Mas nós conquistamos a inteligência. Foi uma conquista. Através do trabalho. Lá atrás, lá no começo, precisávamos trabalhar para sobreviver e fomos aprendendo quais as necessidades do trabalho para a nossa sobrevivência e daqueles que nos eram próximos. Essa inteligência é aprimorada pelo trabalho cada vez mais. Quanto maiores as necessidades, mais esforço pessoal ela requer e mais aprimorada ela é. Sabemos também que somos espíritos, vivendo mais uma experiência como espíritos encarnados. As pessoas costumam falar do desencarne como morte, se referir à morte. Eu não gosto desse termo porque, para mim, morte não existe. É ora encarnado, ora desencarnados. A vida é uma continuidade. E nós temos livre-arbítrio, que nos permite escolher. Nos dá o poder da escolha. E de acordo com o que escolhemos, nós teremos a nossa colheita. Exatamente de acordo com o que escolhemos. E uma outra coisa que nós aprendemos é que normalmente o desenvolvimento é ora moral, em alguma encarnação é moral, e outra intelectual. E raramente se dá as duas coisas ao mesmo tempo. Nosso objetivo é atingir o estágio do espírito puro. E para isso, é necessário passar por todas as áreas do conhecimento, aprender todas as coisas da matéria e desenvolver todas as virtudes. Para o desenvolvimento das virtudes, nós sofremos muitas tribulações, adversidades da matéria. Isso que eu estou dizendo, está tudo no capítulo 10. Nosso desenvolvimento moral depende do aprendizado em diferentes condições. Então, às vezes nós somos ricos, às vezes pobres. Às vezes temos saúde, às vezes estamos doentes. Então, às vezes, rico doente, pobre saudável. Às vezes, com sorte, rico saudável. E ainda habitando nas mais diversas regiões e culturas. Este capítulo do Livro dos Espíritos diz que o plano espiritual nos informa que, além de se aperfeiçoar, de aperfeiçoar o espírito, temos que aprender a suportar o que nos cabe na obra de Deus. Então podemos imaginar uma grande família. A minha somos em 7 irmãos. E cada um segue por um rumo. Cada um desenvolve uma coisa, cada um estuda uma coisa. Mas, ao mesmo tempo, todos colaboram com a casa. Aí os filhos casam-se e ainda assim, ainda depois, há de cuidar dos pais que envelheceram. E família é uma pequena célula da sociedade.
A nossa família que se expande, que vai para fora de casa, é que forma a sociedade que vivemos. E todos os espíritos têm obrigações a cumprir. E na questão 573 fala da missão dos espíritos encarnados. E diz que é instruir os homens, lhes auxiliar o progresso, melhorar as instituições por meio direto e material. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. E eu gosto desse trecho que vem agora, demais. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão quanto que governa e instrui. Tudo em a natureza se encadeia, ao mesmo tempo que o espírito se depura, concorre para a execução dos desígnios da providência. Cada um neste mundo tem a sua missão. Desempenhamos a nossa missão no meio em que estamos inseridos. Como família, como pai, filho, irmão, marido, esposa, como empregado, patrão. Sempre estamos executando a missão. E ainda aqueles que parecem inúteis, eles podem até se tornar inúteis para a própria encarnação. Mas ainda assim eles estão colaborando com a providência divina. Estão ajudando alguém, mesmo que seja a praticar a paciência e a tolerância. Tem a questão 582 e 583 deste capítulo, que eu acho muito importante, e eu quero ler na íntegra do livro. Na 582, a questão é: pode-se considerar como missão a paternidade? E a resposta é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que o pensa o homem. A sua responsabilidade quanto ao futuro, Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Ele lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim do que fazê-las dar frutos em abundância, do que formar o caráter do seu filho. Então, muitos se preocupam com o futuro material, mais do que com o futuro espiritual. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. E a 583 complementa com o outro lado. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior é o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Então não é sempre que os pais são responsáveis pelos desvios dos filhos. Isso ainda, sempre que eu estou estudando, me lembra de outras questões de estudos. Na questão 385 do Livro dos Espíritos também fala dessa parte de pais e filhos. Quando diz também
tem um trecho daquela resposta que é bastante grande, que diz que aos 15 ou 20 anos, isso vai depender do estágio de desenvolvimento de cada um, aquela criança ela vai retomar o espírito que lhe era próprio. Ou seja, vai lembrar da sua essência, vai retomar na sua essência, irisados dos ensinamentos que teve nessa encarnação. Bom, eu quero dizer para vocês ainda que o estudo do Espiritismo é bastante complexo, importante. Essas obras, esses capítulos, e ainda se quiserem se aprofundar, tem as obras de André Luiz, tem 13 obras que falam do mundo espiritual, tem obras de Emmanuel fantásticas, como... Bom, tem também ainda de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, que fala bastante dessa parte, fala das penas e gozos futuros. E aqui eu quero encerrar lembrando uma frase de Chico Xavier. Chico Xavier sempre vale a pena ser lembrado. E ele nos diz que o Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Que o amor de Jesus nos envolva. Muita paz. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos unindo em coração e em mente e agradecer pelos ensinamentos recebidos neste dia. E vamos abrir os nossos corações em vibrações de paz, de amor, de serenidade, de fraternidade, de saúde, de doação, de energia, pedindo que os nossos amigos espirituais levem essas nossas melhores energias a todos aqueles nossos irmãos que delas necessitem, estejam eles encarnados ou desencarnados, mas em especial aqueles que se encontram no leito hospitalar, nesse momento tão grave da nossa sociedade. Vamos pedir que essas boas energias sejam trazidas e derramadas pelo nosso país, pela nossa região, sejam levadas aos nossos lares e depositadas no coração daqueles que lá estão. E também sejam trazidas para os nossos corações e depositadas neles, na nossa mente, porque ainda somos extremamente carentes dessas boas energias. Vamos agradecer a nossa mãezinha querida, ao nosso mestre amado, que estiveram conosco durante todo esse momento de aprendizado. E ao nosso Pai, mais uma vez elevamos os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, da mesma maneira que soubermos perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentações, mas antes livra-nos, Pai, de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Fiquem todos bem, fiquem com Deus.